Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo o transplante deste Pithecolobium tortum que está sob rocha. Vocês vão acompanhar aí com dicas e procedimentos. Eu vou passar aqui também algumas dicas sobre questão de substrato para o Pithecolobium, tá? Inclusive, esta planta aqui, ela está utilizando um substrato aqui um pouco inusitado, tá? Tem algumas questões aí que eu ainda não coloquei aqui no canal, tá? Mas eu vou dar um, como é que fala, um spoiler, né? Vou dar um pequeno spoiler para vocês aí sobre questão de substratos que o Pithecolobium gosta. Porque vocês podem notar, né, que a folha dessa planta aqui tá bem verdinha, e nós vamos também dar uma olhada como que tá a raiz dessa planta aqui. É uma planta que tá sob rocha. E qual que é o motivo, Diogo, do transplante que você está fazendo nessa planta aí? Essa planta aqui atingiu o seu limite, né, de crescimento de raízes aqui, ó. E já é hora também de começarmos aqui a trazer essa planta para um vaso de bonsai, ok? Vamos dar uma olhada de perto nas raízes e nos procedimentos também. E não esquece de já deixar o joinha no vídeo, tá vendo o joinha? Deixa o joinha, se inscreve no nosso canal também, se você ainda não é inscrito. Essa é uma planta, pessoal, como eu falei da saúde, né? Dá uma olhada no verde dessa planta aqui. Muito interessante, né? Este verde. E eu já notei isso, que todos os meus Pithecolobiums que eu utilizei este substrato aqui, ó, que é laterita ferruginosa. Diogo, o que é laterita ferruginosa? Laterita ferruginosa é essa rocha aqui, ó, que é uma laterita quebrada, né? No local onde eu encontro dessas pedras aqui, eles utilizam essas pedras para poder cascalhar algumas estradas aqui perto da minha região. E sempre fica o pozinho dessas rochas aqui, que é rica em ferro, que é algo que eu tenho aprendido, né, que o Pithecolobium gosta de ferro. Mas depois vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos agora aqui para o transplante. Minha planta já está altamente tomada por raízes, já tem muito tempo que essa planta está neste vaso aqui, né? Esse, na realidade, era um balde, né? E eu fui diminuindo o tamanho deste vaso aqui para a rocha ir ficando à mostra. Ainda tem mais um pouco de rocha para baixo aqui, eu ainda não sei como que vai ser esse transplante, o que pode estar acontecendo aqui. A minha intenção é colocar essa planta nesse vaso, não sei se vai ficar adequado ou não. Caso não fique adequado, eu vou estar utilizando um outro vaso para estar colocando ela, ok? E utilizarei esse vaso aqui para o transplante de um cambuí. Mas vamos lá, para a gente ter certeza daquilo que vai fazer, né? Precisamos fazer aqui. Vamos aqui para ver como que está essa questão da rocha nessa planta aqui. Muito pesado, viu, galera? Muito pesado. Vamos aqui escarificar e depois nós vamos bater uma aguinha. E dar uma olhada também como que está o trabalho, né, das raízes dessa planta aqui. Porque acontece que às vezes nós podemos fazer isso aqui e perceber que a minha planta ainda não vai poder ser diminuída aqui no substrato, né? Essa planta faz parte também da nossa escola de bonsai, do nosso módulo bonsai sob rocha, ok? Dentro da nossa escola de bonsai nós temos um módulo de bonsai sob rocha, onde eu passo aí para os alunos, né, como fazer um bonsai sob rocha da melhor forma possível, né? Questões de proporção, escolha da rocha, quando começar a diminuir o vaso, enfim. Venha participar da escola de bonsai e ter acesso a todo o conteúdo, galera. Todo o conteúdo exclusivo da nossa escola fica à disposição para você assistir a hora e quando você quiser. O importante para mim aqui neste momento é saber o tamanho dessa rocha, para ver se vai dar certinho para eu estar colocando essa planta naquele vaso ali. Se eu notar essa rocha tá grande, viu, galera? Eu tenho aqui também a possibilidade, pessoal, de estar quebrando também um pouco dessa rocha aqui, tá?
Caso ela for estar muito grande, eu posso estar quebrando. Essa planta ela não está assim muito proporcional em relação à rocha. O Pithecolobium tortum também, tanto o tortum como o do Mossum, são plantas que sobre rocha a gente precisa tomar alguns cuidados muito de perto, né? E essa planta aqui ela não foi tomada. Se eu lembrar, eu vou até estar falando para vocês aqui, depois, sobre algumas deformações que essa planta aqui apresenta no tronco dela. Uma coisa que costuma cometer aí os Pithecolobiums. Muita raiz boa, né? E isso é importante, a planta ter raízes boas. Principalmente uma planta sob rocha, né? Isso é uma das coisas mais importantes para um transplante de uma planta sob rocha, ela ter raízes boas aqui, ó, depois da rocha. Isso é importante. Deixa eu dar uma medida aqui no vaso. Ah, tem mais substrato aqui para tirar ainda embaixo. Deixa eu ver como que tá ficando no vaso aqui. Não coube, galera. O meu vasinho não coube, mas eu já preparei algo aqui de antemão. Mas também não ia ficar muito bonito, não. A pedra aqui tem uma cabeça aqui. E eu reparei também que essa planta ela precisa amadurecer também um pouco mais dessas raízes que estão sob a rocha aqui. Então eu vou estar colocando ela, tá, em um novo vaso aqui de plástico, que vai ser bem mais legal aqui para esse amadurecimento, desenvolvimento e engrossamento também. É bom que esse vaso aqui vai ficar para o transplante de um cambuí desde semente que eu tenho aqui, que eu vou estar mostrando para vocês em um próximo vídeo o transplante deste cambuí. Esse vasinho aqui vai ficar mais legal. Dá uma olhada, vai se encaixar bem. Ela vai ficar um pouco mais levantada, né? Que eu vou estar colocando um novo substrato nela. Mas vai ficar um piteco interessante sob rocha no futuro. O substrato aqui já está pronto. Vamos aqui agora ver a altura que eu vou estar deixando essa planta aqui. Sem poda de raízes, viu, galera? Eu vou estar expondo, tá? Um pouco mais de raízes nesse transplante, que eu vou estar fazendo um pouco mais do que já estava exposto no vaso em que ela estava. Deixa eu pegar a planta aqui inteira, para vocês darem e tendo noção aí, né, de todo o procedimento feito. Eu achei que a minha planta já ia ser refinada no vaso esse ano, mas pelo que eu tô vendo aqui, essa planta aqui ainda vai mais um ano neste vaso, um pouco maior, sem ser um vaso definitivo para ela. E eu tô achando que ela vai ficar interessante em um vaso redondo, tá? Quando ela for aqui para um vaso de cerâmica, eu acredito que um vaso no formato redondo vai ficar interessante para ela. E esse substrato que eu estou utilizando aqui é o seguinte, eu vou passar para vocês as proporções desse substrato que eu estou utilizando aqui. Esse substrato aqui ele é composto por metade terra para vasos e floreiras, tá? 50% terra para vasos e floreiras, 40% caqueira e 10% areia, ok? Já eu vou estar falando para vocês sobre a minha experiência com a laterita ferruginosa, ok? E falar sobre essa questão de ter colocado areia nesse substrato aqui, nessa questão do Pithecolobium. Bora que agora compactar. Transplante realizado, pessoal, em nova casa, em novo substrato.
este Pithecolobium sob rocha aqui. Uma pena que ainda não dá para descortinar, né? Descortinar seria tirar esse barbante aqui, para a gente poder ver como é que está essa disposição de raízes dele sobre a pedra. Estou querendo muito aí que chegue este momento. Vamos falar aqui agora um pouco sobre substratos, sobre o piteco. O substrato que eu havia mencionado com vocês, né, a laterita ferruginosa que eu estava utilizando aqui, que sempre deixa os Pithecolobiums com uma cor bem verdinha das folhas, né? A laterita é o pó não, né? O grão dessa rocha aqui moído, ó. Só que é algo assim muito difícil da gente poder encontrar, né? E juntar. Não é a todo local que tem, mas eu percebi esse verde a mais nas folhas do Pithecolobium, das caliandras também. Eu chego até assim a ter uma conclusão, né, que as fabáceas gostam de ferro. Essa laterita ela é muito rica em ferro. Inclusive as caliandras minhas também, que estão sendo cultivadas na argila expandida, né, que também tem uma quantidade de ferro nela, tem assim essa tonalidade bem mais verde escuro nas folhas, ok? Só que como eu não tenho mais laterita, né, eu posso até utilizar aquilo ali para outra coisa, não vem ao caso agora. Por que eu adicionei esses 10% de areia nesse substrato aqui? Eu também já percebi, constatei que o Pithecolobium Thornton, no caso, ele gosta um pouco assim dessa areia no substrato também. Isso é interessante para o desenvolvimento das raízes e também altera bastante assim na coloração das folhas, no desenvolvimento das folhas, no desenvolvimento da planta de uma maneira geral, esses 10% de areia no substrato, ok? Fica a dica para quem quiser testar, né? Se alguém já testou, constatou isso, pode deixar também aí nos comentários, beleza? Essa planta agora acredito que vai ficar mais um ano nesse vaso aqui, uma pena, né, não ter cabido naquele outro vaso, mas pelo menos agora eu acredito que eu tenho essa noção, né, de que um vaso redondo para essa planta aqui de cerâmica no futuro será mais interessante, tá? Eu acredito que um vaso redondo para mim aqui vai ser mais interessante para essa planta e agora ela vai engrossar também, né, um pouco mais as raízes, porque vocês viram que estava bem compactada, né, do local onde nós tiramos ela. Tudo isso vai tirando aí a oxigenação do substrato. Embora a planta tenha muitas raízes, como nós vimos, o que acontece quando vai passando da hora de fazer esse transplante? Essas raízes vão morrendo, né, vão se apodrecendo e isso pode gerar complicações na planta, complicações no substrato e a planta acaba que não sai do lugar também, porque eu quero e preciso engrossar um pouco mais essas raízes aqui, beleza? Agora eu quero falar sobre a deformação do tronco do Pithecolobium, acabou que eu lembrei, né? Deixa eu mostrar para vocês. Nesse Pithecolobium aqui vai dar para a gente notar um pouquinho. Aqui estão vendo vários furinhos aqui na casca deste piteco, algumas deformações aqui. Aqui também nós vemos uma questão de uma cicatriz, vários furinhos. Talvez você já cultivou piteco e percebeu que a sua planta começou a ficar com vários furinhos e até ficar com a conicidade invertida, né? Esse piteco aqui, aconteceu isso, parece que ele está indo, né? Até recuperando um pouco dessa conicidade invertida que ele estava, porque estava muito mais. Mas essas cicatrizes, né, desses buraquinhos, elas não saem, vão ficando aqui e demora muito a gente deixar de perceber essa deformação que acontece no tronco. O que causa isso? Isso é causado por um tipo de broca, tá? Que costuma atingir os pitecos aí quando eles estão nessa fase mais jovem. Depois que eles estão mais velhos, eu nunca tive esse problema. Mas quando eles estão mais jovens, nós podemos começar a perceber alguns furinhos no tronco e uma conicidade invertida, né, sendo gerada. Isso nós vamos talvez poder constatar naqueles nossos pitecos da série, Pithecolobium torto da série. Talvez isso pode ocorrer nele. Como combater? Caltrine, tá? Caltrine é um dos únicos inseticidas que eu uso para combater insetos. E como eu estou em um cultivo aqui robista, né, em casa, não tem assim uma necessidade de estar utilizando venenos aí muito perigosos, né? Então, Caltrine, eu
simplesmente começo a pulverizar caltrine quando eu constato isso, mas o estrago que a broquinha faz, ele vai perpetuar durante alguns anos, ok? E essa planta aqui, como eu já havia feito alguns trabalhos nela, não via-se necessidade de fazer uma alporquia, né? Porque a alporquia também é uma saída para tirarmos aí esta parte aonde a broca atacou. E também pode ficar assim, algo diferente também, né? Algum desenho que a broca fez no tronco da nossa planta. Então, para combater, outra coisa também interessante para combater é se a gente pegar uma daquelas agulhas de limpar fogão, sabe? De desentupir o fogão a gás, você pega aquela agulhinha e vai nos buraquinhos que você encontrar no tronco também, você enfiando aquela agulhinha, você consegue estripar, esmagar e matar a broquinha dentro do buraquinho dela, beleza? Mas acontece em uma taxa, tá, dos pitecolóbios, como por exemplo, como na época que eu plantei esse aqui, eu havia plantado aí dezenas de piteco, né? Isso não é uma coisa que acontece em todos, mas uma taxa dos pitecolóbios tortum pode ser acometido por esses tipos de broca. Se você tem aí alguma coisa que você usa ou já usou ou foi eficaz no combate a esse tipo de broca, caso você tenha passado por isso, você pode estar deixando aí também nos comentários, beleza? Pitecolóbium sob rocha é uma coisa um pouco inusitada, né? Eu tenho muitas plantas, né, que tem muitas plantas, alguns projetos parados, né, que vão começar a aparecer no canal aí ao longo deste ano agora. Estou retomando alguns projetos que estavam parados. Essa é uma das plantas que estavam paradas, agora eu vou começar a trazer para perto aí algumas plantas que estavam sumidas aqui do canal. Beleza? Deixa o convite para a nossa escola de bonsai online, venha ter acesso a todo o método bonsai harmônico, vale a pena conhecer. Quer saber mais sobre a escola? Na descrição desse vídeo tem um link para a compra do curso e o link para você conversar comigo também, se tiver alguma dúvida sobre esse curso, que o valor é acessível, está ao seu alcance. Galera, vem para a escola, depois me fala. Você tem 15 dias, entrou para a escola, dentro de 15 dias, se você falar não quero, não gostei, você pode até usufruir, né, desse conteúdo durante 15 dias e acionar a garantia caso você não goste e o seu dinheiro é devolvido para você, ok? Aproveita a primavera que está aí, vem aprender bonsai de uma forma dinâmica, de uma forma interessante, com tudo aquilo que a escola possa te proporcionar. Falei pra caralho? Falei ter palavrão, desculpa. Deixa seu joinha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.